Apesar de viverem brigando muito, Stewie e Brian demonstram ser bons amigos, e sempre que um precisa, o outro geralmente está lá para ajudar. No entanto, existe um episódio onde Brian foi capaz de fazer algo terrível para Stewie, e por isso o garoto fica tão revoltado que resolveu terminar sua amizade com o cão para sempre. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Stewie e Brian deixaram de ser amigos. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Quando Stewie resolve fazer uma maratona de 14 horas de Velozes e Furiosos, Brian, muito animado, decide se juntar a ele. No entanto, no meio do filme, o garoto começa a discutir com Rupert sobre a aparência dos atores, o que deixa Brian muito irritado e por isso ele acaba desistindo da maratona e vai pro bar beber um pouco. Depois disso, Stewie fica várias e várias horas assistindo aos filmes de Velozes e Furiosos junto com Rupert, e quando ele não aguentava mais ficar acordado, decide dormir e por isso acaba deixando o ursinho na sala assistindo o resto dos filmes sozinho. No outro dia, quando acorda, Stewie encontra Brian dormindo bêbado na sala e não se incomoda muito com isso, mas quando percebe que ele havia mascado e destruído Rupert, Stewie entra em pânico e começa a bater em Brian, o chamando de assassino. E depois, muito triste, começa a juntar as partes do ursinho que estavam espalhadas pelo chão. Se sentindo muito culpado, Brian começa a se desculpar, dizendo que tudo tinha sido um grande acidente e que como ele estava bêbado, devia ter achado que o ursinho era um mordedor. E por isso, para recompensar Stewie, Brian resolve deixá-lo matar alguma coisa que ele amasse. O garoto acaba aceitando a oferta e por isso puxa uma arma, aponta para a cabeça do cão e diz que iria matá-lo. Em desespero, Brian começa a dizer que estava falando de matar coisas do tipo de sua bola de tênis favorita, mas isso só deixa Stewie ainda mais furioso, porque para ele o Rupert não se comparava com uma bola de tênis velha. E por isso ele abaixa sua arma, pega seu celular e deixa de seguir Brian em todas as redes sociais. E depois diz que a partir daquele momento os dois não eram mais amigos. Brian, você foi bloqueado. Um tempo depois, sem entender por que Stewie estava tão irritado pela destruição de um simples ursinho de pelúcia, Brian decide procurá-lo, mas só encontra Chris costurando um vestido na cozinha. O garoto explica que estava abrindo seu próprio negócio e acaba pedindo a ajuda do cão para ajustar um de seus vestidos. Com isso, Brian começa a contar que tinha brigado com Stewie e estava muito preocupado que ele pudesse ter feito algo drástico. Chris então revela que tinha conversado com Stewie mais cedo e que o garoto tinha cremado o corpo de Rupert e pretendia ir sozinho até o topo de uma montanha para espalhar as cinzas. Assustado com essa informação, Brian vai correndo até a rodoviária tentar parar Stewie, mas o garoto não desiste de seu plano, dizendo que tinha prometido a Rupert que caso ele morresse primeiro, iria espalhar suas cinzas em uma montanha. Percebendo que o garoto não iria desistir da viagem, Brian resolve acompanhá-lo até o topo da montanha. Mas como Stewie não queria a companhia do cão, ele tenta despistá-lo, mas como não consegue, começa a espancá-lo, chamando-o de assassino. Brian então começa a dizer que não entendia porque Stewie estava tão bravo por causa de um ursinho estúpido, mas o garoto não o escuta e por isso, furioso, Brian começa a revidar. E depois de socar muito o garoto, ele o agarra e começa a dizer que Rupert não estava morto porque nunca esteve vivo, já que era apenas um simples boneco. Stewie então se recusa a acreditar nele e diz que Rupert era o seu melhor amigo, o que deixa Brian muito abalado, porque ele pensava que era o melhor amigo de Stewie. Então, depois de ser chamado mais uma vez de assassino, Brian acaba admitindo que Stewie tinha razão, e que tudo o que aconteceu não tinha sido um acidente, já que ele tinha destruído Rupert de propósito, porque estava cansado de ser a segunda opção de Stewie por causa dele. Ouvir isso deixa Stewie extremamente revoltado e por isso ele decide estrangular Brian até a morte, mas enquanto o cão se debatia, ele acaba fazendo Stewie cair de um barranco e quebrar uma de suas pernas. Preocupado, Brian resolve ajudá-lo, mas muito orgulhoso, Stewie se recusa a aceitar a ajuda de um assassino, porém isso só faz com que ele se machucasse ainda mais. Então, se sentindo culpado, Brian junta alguns galhos e cria uma espécie de maca e começa a carregar Stewie até o topo da montanha, enquanto o garoto o xingava muito. Talvez seja apropriado você me levar assim.
O Rupert sempre te chamou de minha vadia. Depois de um tempo de caminhada, os dois começam a revelar seus sentimentos, e Brian diz que não sabia porque a perda de Rupert estava chateando tanto o Stewie. E o garoto indignado fala que era porque desde que nasceu, passou quase todo o seu tempo junto com Rupert, e por isso o amava muito e o considerava a coisa mais importante de sua vida. Brian então continua dizendo que não conseguia entender Stewie. Ele era super inteligente e maduro, mas continuava brincando com Rupert e se importava mais com a perda dele, que era um boneco, do que com Brian, que era um cão real. Então, chorando muito, Stewie conta que gostava tanto de Rupert porque sabia que ele nunca o deixaria e ficaria de seu lado para sempre, enquanto Brian era um cachorro de meia idade que morreria muito em breve. Curioso, Stewie pergunta para Brian por que ele tinha ficado com tantos ciúmes de Rupert se nem acreditava que o ursinho era real. Mas Brian não consegue explicar isso e resolve continuar subindo a montanha. Um tempo depois, eles finalmente conseguem chegar no topo e Stewie resolve fazer uma cerimônia para se despedir de seu amigo da forma que ele merecia. Porém, como estava muito triste, Stewie não consegue falar direito e acaba pedindo para Brian fazer um discurso, falando o quanto Rupert tinha sido importante. Ele era passivo. Tá bom. Inicialmente, Brian tem dificuldades de falar, mas rapidamente consegue encontrar lindas palavras para descrever a importância de Rupert, e depois disso eles espalham as cinzas do ursinho pelo local. Em seguida, os dois começam a cantar uma música de despedida, e para terminar, Stewie pede para Brian jogar alguma coisa dele no alto da montanha, como homenagem a Rupert. No entanto, a única coisa que Brian tinha era uma garrafa, onde ele tinha feito xixi dentro do ônibus. Pelo Rupert, despeja! E por isso ele espalha xixi no alto da montanha em homenagem a Rupert. Depois disso, Stewie acaba conseguindo perdoar Brian e eles começam a fazer sua jornada para descer a montanha. Um tempo depois, Brian resolve alugar um carro para eles poderem voltar para casa. E no caminho, enquanto Stewie dormia, eles acabam passando por uma loja de brinquedos antigos. E Brian resolve entrar e acaba encontrando um ursinho exatamente igual ao Rupert. Quando chegou em casa, Brian carrega cuidadosamente Stewie até seu berço e depois coloca um novo ursinho de seu lado. Quando acorda, Stewie fica extremamente feliz, achando que Rupert tinha ressuscitado e voltado para ele, o que deixa Brian aliviado e contente. E para terminar o episódio, vemos Rupert no céu, apostando uma corrida com Paul Walker, que para quem não sabe é um dos atores de Velozes e Furiosos que morreu. E esse foi o vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também deixe aí nos comentários o que achou desse episódio onde Brian e Stewie brigaram. Valeu e fui!